esconde atrás de Estamos você, de doutora. volta! Eba! Gente, terça-feira muito maravilhosa. A gente tá aqui, ó, limpando aqui, ó, a boquinha. A gente curtiu muito a nossa receitinha de hoje. Espero que você também tenha gostado, né? E que você possa aí participar sempre das receitas, fazer as receitas, marca a gente, mostra que você também, olha, eu fiz essa receita, ficou boa, fiz essa receita, não ficou boa. A gente quer saber sua opinião, é muito importante pra gente, tá bom? Bom, a gente tá num mês super bacana, que é o mês de agosto. Ontem nós falamos sobre a amamentação, que é o agosto dourado. E hoje a gente vai fazer aqui uma junção. Vamos falar um pouquinho de amamentação, mas também sobre a infertilidade. Que tem muita gente, muitas mulheres que desejam aí engravidar, né, procriar, ter os seus bebês e acaba, né, não conseguindo. Às vezes não só por conta dela, mas também por conta, às vezes, do seu companheiro. Então, hoje nós vamos saber um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante e deve ser falado. Estou recebendo aqui a embriologista e obstetra Eliana Morita e também a Cláudia Lopes, que já esteve aqui no nosso programa Jornalista, que tem uma história linda. Aliás, né, hoje a gente vai conhecer a sua médica, né? Eu trouxe minha médica hoje para todo mundo conhecer. Ela é uma médica maravilhosa e que fez meu milagre acontecer. Claudinha foi mãe aos 52 anos, né, Cláudia? 53, engravidei 53. há 52 anos. E Muito aí, tarde. seu baby nasceu com 53. E ainda amamento, né? Por isso que eu tô aqui. Vou fazer 57 em outubro e continuo firme e forte na amamentação. Firme e forte. É que não parece, né? Não parece, né, doutora? Não, nem por Ela fora, não nem por tem dentro, como, né? nem por fora nem por dentro. Ela tem uma vivacidade, assim, uma jovialidade, isso é maravilhoso. Mas eu quero saber como é que foi, né, que você encontrou a doutora Eliana, como é que foi toda essa questão, e a doutora também, a gente vai tirando aqui muitas dúvidas sobre essa questão da infertilidade, mas queria que você contasse um pouquinho da tua história primeiro. Eu deixei para engravidar muito tarde. Eu já estava com 48 anos. Meu parceiro queria muito um filho também, não só eu. Pensei que já não fosse mais acontecer e comecei a buscar profissionais da área da reprodução aqui em São Paulo. Fui em 4 consultas e me apaixonei pela doutora Eliana Morita, que ela respondeu o que eu queria saber, né? Não me deu falsas ilusões. Então, assim, gostei muito dela e começamos a nossa jornada, que não foi fácil, porque não era só problemas de óvulos velhos, né? Eu peguei óvulos de uma mulher mais jovem, né? Porque eu já estava muito velha, meus óvulos já não tinham mais qualidade. Mas tinha vários problemas no útero que a gente foi resolvendo, ela foi resolvendo e no final a gente conseguiu. Mas eu tinha 10% de chance de engravidar mesmo com óvulos doados. Olha, e quanto tempo foi essa caminhada até você conseguir engravidar? 4 anos. Eu fiz 6 cirurgias, assim, foi um tempo muito longo, né? Acabei ficando até amiga da doutora Eliana. Que jornada, né? Foi uma jornada pesada, né, doutora? Olha, E me fala um pouquinho, doutora, porque assim, você lida com sonhos, né? E frustração também. é verdade. Como é pra você, né? Primeiro, como é que você escolheu essa profissão e como é pra você quando realmente a mãe consegue ou quando a mãe não consegue? Queria que você me mostrasse esses dois lados um pouquinho dentro da tua profissão. Olha, Bárbara, bom, primeiro, obrigada pelo convite, obrigada, Cláudia, pelo convite. Eu acho que tá, assim, gritando para o mundo para falar sobre infertilidade me deixa extremamente feliz, né? Eu acho que essa minha área de estar participando tão de perto desses sonhos e muitas vezes concretizando é que me deixa extremamente realizada. Eu me sinto abençoada todos os dias de poder vivenciar isso todos os dias, sabe? É um processo, é uma jornada que muitas vezes é árdua, muitas cirurgias, muitos tratamentos, vencendo muitos obstáculos, né, Cláudia? Acho que assim, tanto de tabus, de aceitação, mas eu acho que assim, quem acredita sempre alcança, né? E vamos lá, vamos para a batalha. Então acho que é um cenário onde a gente precisa investigar muitos os detalhes. É um fator feminino, é um fator masculino, é um fator ovulatório, é um fator uterino e muitas vezes algum fator masculino associado, sabe? Então a gente vai ajustando os pinguinhos nos is, mas concretizar e realizar o sonho da maternidade, de prosperar a família, é uma bênção, né? Nossa, imagino, né? Até estava conversando esses dias, fui fazer um exame de rotina e aí eu falei pro médico, né? Eu falei, olha, eu acho que eu devo ter alguma questão, porque, nossa, né, eu sou jovem e não fico grávida e tal. Ele falou assim, então, a maioria das mulheres tem esse erro,
delas acharem que sempre o problema são elas, né? E aí a gente fez o exame, ele falou, você tem tudo para dar certo. Talvez o teu parceiro precisa verificar. E tem muito isso, dessa questão de, tipo, a mulher sempre tem um problema. A gente até fala, né, Clau, que assim, é 1/3 da probabilidade de ser uma causa feminina, 1/3 masculina e 1/3 misto, entende? Então, assim, a probabilidade de ser só feminino, somente, é muito pequena, assim, é uma parte dela, né? Mas muitas vezes também tem o fator masculino, não dá pra gente ignorar que é o casal que necessita de ajuda, né, pro tratamento. E qual que é a diferença? Porque eu sei que tem a fertilização in vitro, né? E tem uma que você tem uma outra. A inseminação. A inseminação, isso mesmo. Qual que é a diferença dessas duas, doutora? Na teoria, a gente tem 3 tratamentos para a gente poder oferecer como método para poder engravidar. Tá. O primeiro método seria o coito programado, que é o namoro programado. Então, a gente busca corrigir tudo que tiver que corrigir e naquele período fértil a gente programa o namoro, né? Então, são as relações sexuais programadas. A inseminação é onde, assim, geralmente tem um fatorzinho masculino mais leve, mas tem um fator uterino bom, uma questão da ovulação que a gente consegue realmente controlar. E ao invés de namorar, a gente faz esse ejaculado, essa coleta seminal no laboratório. A gente processa esse sêmen, concentra e eu coloco dentro do útero, próximo das trompas, naquele período ovulatório. E o espermatozoide, então, com qualidade, com aquelas trompas boas no cenário ovulatório, encontram e a gestação acontece, né? E a fertilização é um outro processo. Aí a gente precisa de mais tecnologia, de laboratório, né? Então, a gente induz a paciente, programa a coleta dos óvulos. Nesse dia da coleta dos óvulos, a gente pega o sêmen também, junto, e aí eu faço o embrião. Esse embrião que é colocado de volta dentro do útero da paciente. Então, a gente passa o processo que aconteceria dentro do útero, faz de maneira artificial no laboratório, para favorecer o encontro, e depois coloca e devolve para dentro do útero. Entendi. E aí, no caso, por exemplo, da pessoa ter essa infertilidade, ela tem que optar, então, geralmente por essa in vitro ou não? Não tem muito critério? Na verdade, a gente coloca sempre a proposta para a paciente. Eu sempre costumo citar para ela quais são as possibilidades viáveis para o tratamento, né? Qual o custo que de repente ela teria que estar investindo naquele tratamento e como que é emocional para encarar, né? E para uma fertilização não é fácil. A Cláudia teve que passar por todo um processo de aceitação, né? E também muitas vezes tem casal que já não aguenta mais namorar. Fala, meu Deus do céu, doutora Eli, se você me falar para namorar, eu vou embora, entende? Então tem um desgaste de casal, emocional. Então o meu papel ali é falar assim, isso é possível, temos esses riscos, esses benefícios. Esse aqui também é possível, qual que é a probabilidade real, qual o custo, né? E o que a gente tem que encarar e enfrentar. Então, a decisão final do casal, mas a gente coloca como viabilidades para eles escolherem. No seu caso, Cláudia, vocês eram 100% ok, não tinha nenhuma questão, né? Ou tinha? Tinha a questão... Só da idade? Da idade, mais alguns problemas uterinos, eu tinha um líquido no endométrio, eu tinha miomas e pólipos recorrentes, eu tinha várias questões que eu nem sabia, porque eu acho que uma das falhas na ginecologia hoje é de não falar pra gente, não nos alertar, por exemplo. O processo dos óvulos, o envelhecimento, a perda de qualidade. Quando eu cheguei na doutora, eu tinha 48 anos e eu achava que eu podia engravidar naturalmente. Então, assim, por puro desconhecimento, eu sou uma jornalista, né? Mas eu realmente achava. O que a doutora fez? Ela me pediu para fazer um exame chamado antimuloriano para saber sobre a minha reserva. E a reserva veio 0,02, eu sempre vou lembrar. Muito pouquinho. Então ela quis. E depois eu perguntei, mas por que? Se você já sabia, doutora? Ela falou, eu queria que você visse no papel que você não tinha mais chances, né? Para você poder assimilar isso. Eu achei assim um diferencial. Então... É muito difícil, né, Bárbara? Acho que falar sobre limitações em geral. A limitação da mulher, limitação de fertilidade, limitação do homem. E muitas vezes a gente faz o exame para realmente mostrar, né? Acho que a gente tem que ir mostrando o cenário para ter aceitação e mostrar a necessidade de tratamento para aí sim viabilizar
e concretizar o sonho da maternidade. E doutora, por exemplo, né, a gravidez, ok, deu certo, tá grávida, deu tudo bonitinho. Essa gravidez, ela tem mais riscos do que uma gravidez natural ou não? Eu vou falar que geralmente assim, a gestação ela é igual. Agora os riscos, ela tem uma amostragem mais, eu falaria um pouco mais diferenciada, a gente precisa de um pré-natal um pouco mais diferenciado, porque geralmente são pacientes mais maduras que procuram tratamento de fertilização, entende? Então, geralmente é vinculado com o quê? Com maior risco de hipertensão, de diabetes, algumas delas com endometriose, algumas delas com história de abortamento. Então a gente fala do atletismo, né? A gente fala da insuficiência placentária. Então, pela amostragem das pacientes que procuram serviço para procurar ajuda para engravidar, serem uma amostragem de pacientes mais maduras e tudo mais sofridas, com mais procedimentos, geralmente um pré-natal é mais de alto risco. Mas não é que é uma gestação diferente, você entende? Entendi. É complicado que as pessoas Eu são ia mais... te falar, Bárbara, que ela conseguiu me engravidar depois de 4 anos, então grávida, o que eu fiz? Eu até tentei pelo plano achar alguém que me atendesse, não consegui, voltei para ela. Fez meu pré-natal e fez meu parto. Porque eu também tinha uma coisa chamada placenta creta, né? Que foi um parto bem difícil. Então, assim, a doutora realmente é responsável, junto com Deus, é lógico, pelo meu filho. Que a gente até tava falando, né? Tem muita gente que tenta também e não consegue, né? Por mais que... Olha, eu tenho uma prima que ela tentou 11 vezes pela fertilização, inseminação, enfim. E até que ela, na última vez, teve uma trombose no cérebro. E aí o médico falou, olha... não tem mais como, não dá mais para você tentar. Então, assim, a gente entende que quando também tem um propósito de você acontecer, ele vai acontecer. Né? Claro que a gente sabe que tem toda a estrutura médica, então é importante também você procurar um bom médico, conversar, né? Eu acho que isso é fundamental, você confiar no profissional que você está junto, porque não adianta também você... né, bater em qualquer esquina ali e pegar o primeiro que você viu, o mais barato, porque a gente sabe que tem um custo e aí você precisa se identificar né, com essa pessoa. E eu acho assim legal que a doutora, nesse processo até de clínica, ela fez um centro de investigação e tratamento da infertilidade. Então você chega lá, não é vai fazer a FIV. Não, vamos investigar e talvez até seja natural. Eu tenho uma amiga que tinha tido 3 abortos, eu falei, não, você vai passar com a doutora Eliana. E a doutora fez os exames e disse para ela, não, você não tem problema para engravidar, você tem problema para segurar. Ela fez lá uma tabelinha, deu para minha amiga, e quando ela engravidou, ela voltou e fez o pré-natal com a doutora. Ela tinha trombofilia. Ah, trombofilia. Que ninguém tinha investigado. Hoje, né, doutora? É muito frequente, né? O que é a trombofilia? Vamos falar, porque às vezes tem alguém que está tentando e fala, mas já tive um monte de aborto e às vezes não sabe que tem esse problema. Eu acho até legal que a Clau fala isso, porque assim, clínica de reprodução não necessariamente é clínica de fertilização. Tá. Eu acho que assim, talvez um grande diferencial nosso, né, Clau, é que a gente tentar ajustar as coisinhas, ajustar o cenário, para muitas vezes viabilizar até de maneira natural. Né? E trombofilia é uma dessas causas. Adianta eu fazer o bebezinho ali de maneira artificial e colocar lá dentro? Não, ela vai perder do mesmo jeito, entende? Então, acho que investigar antes, ter o cuidado de a gente ver os detalhes, para aí sim entrar no processo, é mais prudente e mais cauteloso, a gente deixa menos sequelas emocionais. A trombofilia, que é um dos achados que a gente acaba pesquisando e achando com uma certa frequência, é uma tendência que a mulher tem de desenvolver trombos, de ter uma trombose. E essas tromboses, elas aumentam riscos do quê? De perdas, das tromboses venosas, das tromboses cerebrais, tromboses de pernas, né? E a gente investiga com alguns exames de sangue, alguns, assim, tirando um pouquinho de história. E a gente pode, então, minimizar esse risco usando alguns remédios, né? Então, realmente é frequente, são 2 tipos basicamente, tem a trombofilia, que ela é adquirida, e uma trombofilia genética. A genética é essas que a gente vê uma história familiar mais importante, sabe? E as adquiridas são aquelas que assim, poxa, mas eu nunca tive nada e agora, tomando anticoncepcional, tive um trombo. Peraí, será que ela desenvolveu uma trombose, uma trombofilia? Ela tem algum exame que mostra? Essas pacientes se beneficiam, né? Eu tinha. Tinha, né? Eu tive que tomar durante a minha gestação toda uma injeção, todos os dias.
Você viu que a Cláudia foi um Mas compêndio, né? compensa. Teve tudo também, né, É. Cláudia? Mas Era provou que incrível. dá certo. Exato. Com determinação. Que agora... Eu tive diabetes gestacional, né? E a doutora... Insulina. E a doutora sempre me falava, olha, Cláudia, é incrível a sua força, porque você realmente não sai da regra. Eu não saía, eu emagreci 3 quilos na minha gravidez. E tudo compensa. No final, tudo compensa. Agora me conta, você amamenta, É. né? Tem essa questão, por exemplo, de idade. Eu achei que depois de uma certa idade a pessoa não conseguiria mais amamentar, doutora. Olha, Bárbara, eu acho que talvez esse é o grito da Clau, né? Eu acho que o grande propósito realmente é isso. Muitas pacientes da fertilização falam, mas doutora Eli, eu fiz filho, eu posso amamentar? Ou até mesmo as pacientes mais maduras. Depois de eu ganhar o bebê, eu posso amamentar? E hoje a gente pode falar assim, sabe, abertamente, olha isso, o nosso exemplo. A amamentação não é vinculada com a idade. Tem nada a ver, então. Não. Exatamente. Tem a ver com os hormônios. Como eu tive um parto muito delicado, demorou um pouco para o meu leite descer, eu tive que entrar com fórmula, mas eu queria muito amamentar, então eu relactei e consegui, porque o leite não são só os nutrientes, né? É o afeto, é a troca. Tem alguns estudos que falam que, inclusive, o corpo da mulher produz antibióticos para o bebê. Imagina, a gente é uma farmácia humana. E fora que também, para nós que amamentamos também, isso é quase que um remédio também para evitar câncer de É uma mama. proteção pra mulher. Muita coisa é bom para nós também, né? E é um momento que você falou, tão gostoso, não é? É olhar no olho do seu filho e sentir Ele tá aquele com aconchego. 3 e tá mamando ainda? Tá, ele chama de bubu. Ah, meu Deus. Mamãe, dá bubu. do céu. Eu falo só de noite ou na hora que acorda, né? Tá. Tô tentando colocar algumas regrinhas também, porque acho que uns 4 anos já tá na hora aí de parar. Até porque também depois aí eles ficam muito grandes, a gente já não tem mais posição, mas se deixar, né, eles gostam, vai até quando eles quiserem. Mas muito legal essa questão, porque eu achei que tinha uma idade certa que não conseguiria mais produzir. E é legal também, porque tem gente que fala, não tenho leite, tenta 2 dias e para. Você ficou quanto tempo que você conseguiu para amamentar depois? 10 dias. Então, gente. Mas uma dica que eu vou dar, eu comprei a pétala, que é aquela mamadeira em formato de seio, né? É um pouquinho mais cara, mas... E eu colocava ele no peito por 20 minutos antes de dar a mamadeira. Porque a mamadeira é muito fácil. Se você ofertar uma mamadeira para um neném, ele vai pegar muito rápido, porque ele não faz esforço. Sim. Então eu deixava ele no Mesmo peito. não saindo nada, você Deixava. colocava e deixava ele Até para sugar. estimular, deixava sugar e depois dava mamadeira. E eu consegui. Olha E até meu filho, ele tinha um probleminha no queixo, ele nasceu sem queixinho. E aí o dentista falou, Cláudia, amamenta, porque Vai alguns músculos, mudar. eles reforçam, né, o músculo da Toda essa parte face, orofacial, que está né? sendo feita ainda. Ele é lindo, perfilzinho perfeitinho. Que legal, não, que bacana, gente. Olha, é tão gostoso a gente poder falar, né, e ver a alegria, porque a gente sabe que quando a gente tem uma luta muito grande, a gente consegue chegar no fim com essa vitória, é gratificante e é um exemplo também, né, para outras mães, para outras mulheres que estão também nos assistindo. Eu quero que você deixe um recado, Cláudia. Você como mamãe que foi tão tentante e conseguiu, e também a doutora como médica também nessa parte profissional, um recado final para a gente encerrar aqui. Eu queria deixar um recado sobre a amamentação, que algumas mães desistem. A gente acha que até no Brasil é meio complicado quando você volta ao trabalho, mas tentem tirar o leite, deixar congelado. Os benefícios para o seu filho são imensos, né? Eu sei que é cansativo, de madrugada a gente fica sem dormir, mas super compensa. Invistam nisso. E eu não posso deixar de falar, então, que aquela mamãe, aquela paciente mais madura, que deseja realmente enfrentar essa batalha com o sonho da maternidade, não desista. É possível. É possível, então, engravidar, é possível gestar, é possível parir e é possível amamentar, né? Ai, muito legal, gente. Amei conhecer. Obrigada, doutora Eliane. Depois volte uma outra vez para a gente falar um pouquinho mais. Eu acho que tem tanta coisa que eu ainda queria te perguntar sobre a questão da gravidez ectópica, enfim. Mas outra oportunidade eu te espero. Espero vocês também. E obrigada, Claudinha, por Obrigada, ter Bárbara. aberto a tua história mais uma vez pra gente. Eu gosto muito de falar da minha história porque eu acho que isso incentiva outras mulheres.
Você já escreveu um livro sobre isso, não? Ainda não, quem sabe? Acho que tá, né? Eu tô Prefácio motivando, de né? doutora Eliana. Uma boa ideia. Não é uma boa ideia? uma boa Nossa, ideia. vai inspirar muita gente. Passa os contatos de vocês, por favor, para quem está nos assistindo. Doutora, para alguém quiser, por exemplo, procurar. E a Clau também, né, que tem um conteúdo muito legal como jornalista. Por favor, passem os contatos. Ok. Quem precisar de ajuda, tá precisando de um empurrãozinho para engravidar, City Rinode é a nossa clínica, a gente está aqui em Santana. O meu Instagram é @doutora.elianamorita. Vão ser bem-vindos ali na clínica, né? Bom, e quem quiser também conversar sobre amamentação ou infertilidade também, meu Instagram é fertilizacão após os 40. E meu nome é Cláudia Fernandes Lopes, vocês podem me achar no Facebook também. Será um prazer. Muito bom, meninas. Muito obrigada. Até breve.